Vou esperar virar 9 horas aqui no meu relógio. Se você quiser já iniciar a sua apresentação, Marcelo, que aí... não, ainda não, porque eu vou estar falando primeiro, né? Então, vamos lá. Vamos começar, então. Pode começar a gravar, Pedro? Ok. Bom dia a todos. Hoje, dia 31 de julho de 2021, 9 horas, nós vamos dar início à banca de apresentação do TCC do estudante Marcelo Ferreira Martins, cujo título é A Importância do Teatro na Educação Básica, e ele será avaliado pelas professoras Antônia Camila Alves Moreira e Mônica Ferreira Gaspar de Oliveira. Marcelo, você tem 20 minutos para a sua apresentação inicial. Bom trabalho. Obrigado. Primeiro, bom dia a todos. Deus dedique. Bom dia, obrigado por proporcionar nesse momento. Obrigado, Camila e Mônica, por aceitarem estar aqui nesse momento, principalmente vocês que lidam com a educação. E isso, para mim, é muito importante, né? Falar sobre educação com pessoas que sabem sobre educação e sabem muito mais do que eu, inclusive. E trazendo esse momento agora, deixa eu apresentar aqui a tela, é verdade, desculpa o nervosismo. A gente é de teatro, mas eu confesso que eu ainda nunca deixei de ficar nervoso em qualquer apresentação. E, se Deus quiser, nunca vou deixar. Vamos iniciar aqui. Então, o teatro, né? O teatro na educação é algo que a gente conversa muito. E eu não estou aqui para falar somente sobre a importância do teatro dentro do processo que evolui as crianças, porque isso é algo que nós sabemos da importância, nós compreendemos e nós entendemos. Claro que a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, porque o tema ele traz isso, essa questão. Mas uma das questões que sempre me pontuou, né, que eu fiquei pensando bastante em toda a minha trajetória, foi que o teatro na escola, como é o teatro na educação? Quando eu falo trajetória, eu pensava desde o início, porque eu tive o privilégio de ter o teatro na minha vida escolar, quando eu estudava em escolas públicas aqui em Brasília, porque o teatro ele faz parte. É claro que na minha época a gente tinha que escolher entre teatro e artes visuais, né? E eu, como desde 7 anos eu trabalho com teatro, eu sempre fui para o lado do teatro. E eu sou mais comunicativo, até mesmo tenho dificuldade, por ser um pouquinho agitado, por ter várias questões, tenho dificuldade em preencher espaço, pintar, traçar linhas, que a minha linha nunca é reta. Aí, por ter dificuldades com essas questões e sempre ser criticado por professores, eu fui para o teatro, obviamente. Mas esse tema, a importância do teatro na educação. Qual é a importância desse tema, principalmente para mim? Essa importância, no caso do teatro, é porque eu, como eu falei que sempre fiz teatro, eu entendo da construção, do desenvolvimento de habilidades que causa no indivíduo o teatro. E essas importâncias eu fiquei sempre pensando, por que na educação ela não é tão valorizada? As pessoas não compreendem, as pessoas não entendem, né? Então, eu trouxe essa temática com vários questionamentos, e uma delas, uma importância que eu trouxe, é o potencial que as artes têm na educação, né? Que proporciona um ganho na formação dos alunos. Eu falo isso de todas as áreas, né? Toda a arte, artes visuais, músicas, teatro, dança, ela traz um ganho na formação dos alunos muito grande. Diante de todas essas questões que eu fui levantando, né, eu tinha um objetivo muito claro dentro dessa minha vida profissional e acadêmica também, desde quando iniciei a faculdade, em 2004, e trazendo esse trabalho, refletindo sobre todo esse processo. E esse objetivo, eu queria valorizar o teatro dentro da educação, valorizar com a importância que realmente ela tem dentro da educação, reforçando essa importância na formação do indivíduo, o trabalho socioemocional, que hoje se fala tanto, mas o teatro já tinha esse cuidado desde sempre, as artes têm esse cuidado desde sempre.
e potencializar cada aluno. Mostrar que todos nós somos capazes de muitas habilidades, somos capazes de desenvolver e até mesmo de vencer dificuldades que nós apresentamos. Então, esse foi o objetivo principal que eu trouxe dentro da pesquisa. E para poder trabalhar essa pesquisa, eu utilizei a metodologia, a pesquisa bibliográfica, obviamente, né? E também trouxe o estudo de caso, mais precisamente sobre o trabalho que eu executo durante esses anos, porque eu tive uma análise e tentei compreender a importância. E o mais interessante, até mesmo no início da escolha do tema, da escolha de todas essas questões, né? Eu fui pensando, mas eu vou estudar a mim mesmo? Como é que vai ser isso? Foi uma dúvida que eu sempre tive dificuldade até mesmo de compreender. Como é que eu vou conseguir sair do papel como Marcelo e ver o trabalho que o Marcelo executa? E para mim foi muito gratificante que eu consegui compreender. Hoje, fazendo essa pesquisa, consegui compreender muito esse desenvolvimento. E foi bem interessante. Mas tá ok. Como foi o teatro dentro da educação, principalmente dentro dessa minha experiência, já que estou falando sobre esse meu trabalho? Eu comecei a analisar esse teatro na educação desde muito cedo, porque sempre foi uma matéria, sempre foi a arte, sempre me atraiu muito. E eu gostava de trazer sempre o teatro para a educação, a apresentação dos trabalhos, e ficava muito feliz quando eu vim do Rio de Janeiro, né? Lá no Rio de Janeiro eu não tive teatro na educação básica, lá eram as artes visuais. Cheguei aqui, eu tive contato primeiro com as artes visuais, um pouquinho de dificuldade, porque tinha professores que eram muito tradicionais, que se eu não colasse o mosaico direitinho, eles pediam para repetir. Gente, repeti o trabalho mais de 10 vezes. Chegou um momento que eu entrava em desespero, eu falava, não consigo mais. A professora rasgar o trabalho na minha frente e falar, não, é ridículo esse seu trabalho, na frente de todos os alunos, até eu revoltar e falar, também não vou fazer mais nada. Não sei nem como eu passei, porque realmente não fiz mais nada. Mas o teatro sempre me atraía porque eu conseguia me expressar melhor. Eu tinha uma facilidade falar, eu tinha uma facilidade, tenho ainda hoje em reunir as pessoas para trabalhar juntos, tenho uma facilidade em comunicar com as pessoas, em buscar ideias. Então, a minha vivência dentro da educação como aluno, ela sempre teve essa importância na arte. Entretanto, as impressões também que os colegas tinham e que eu tinha é que o teatro não tinha um valor muito grande dentro da educação naquele período, e ainda hoje eu vejo, converso com alguns colegas, com alguns alunos, né, e eu não vejo essa importância tão grande. Muitos reconhecem hoje o teatro, nessa época não reconheciam tanto. Quando eu falo essa época, eu falo em 98, 99, 97, 96, tá, que foi a minha vida segundo grau e primeiro grau. Então, nesse período, eu pegava um texto, não precisava nem decorar, na hora da apresentação só lia. Então, eu lia um texto que não tinha compreensão do que estava sendo dito, não tinha compreensão daquele trabalho que era apresentado, e a gente fazia só para conseguir nota. A verdade era essa naquele momento, né? Minha vivência como educador também trouxe uma experiência também nesse aspecto, né, que as pessoas ainda não têm um olhar com o teatro, especificamente, e com a arte, com uma importância. Eles tratam essa disciplina como sendo uma disciplina auxiliar, uma disciplina que complementa só a educação. Alguns, até já escutei alguns colegas falando, né, que é a impressão de outros colegas que eu tive, falando que a arte e o teatro está ali porque é importante descansar a cabeça, é importante você mudar um pouquinho o foco. Não que não seja, obviamente, mas é muito mais do que isso, vai muito além. E eles não têm essa compreensão, porque o ensino que eles tiveram foi basicamente o mesmo que o meu, até mesmo anterior. E era um ensino mais tradicional do que existe hoje. Era um ensino onde a gente não tinha palavra, apenas escutava, né? E para poder compreender todo esse momento, é claro que vinha sempre as perguntas, né? Por que a educação evolui pouco? Por que a gente ainda mantém esse formato tradicional? A gente vê a educação dos países de primeiro mundo crescendo, evoluindo cada vez mais, dando voz aos meninos. Eu vejo várias crianças na ONU falando, nossa, incríveis. E a gente vê que ali são estímulos que não só a família, mas a educação que eles estão tendo também vai proporcionando esses estímulos, né?
E porque na nossa educação, quando o aluno vai falar, o professor fala, não, cala a boca porque eu estou dando aula. Eu estou só repetindo palavras que eu escutei durante minha vida acadêmica, e até mesmo como professor, escutei alguns colegas fazendo. Opa, não, calma aí, eu não dei a palavra para você, agora eu estou falando. E depois, o aluno só tinha que falar aquilo que realmente o professor queria escutar, que era aquilo que estava no livro, aquilo que está no contexto. Mas para entender um pouquinho essa educação, então, eu fui conhecer um pouquinho o passado. Trouxe 3 pontos, porque também a educação tem uma vasta história, né? Os 3 pontos. Vamos pensar na educação que veio aqui para o Brasil, vem os jesuítas e traz uma educação para os índios. Quando eu falo uma educação para os índios, a gente sabe, é aquela forma adestrada, vamos adestrar os índios, né? Passando o tempo depois da Revolução Industrial, nós também mantivemos uma educação muito rígida. E, de certa forma, também, a Gleicilene também traz, a Gleicilene Brito traz também muito essa informação que eu absorvi, que ainda era uma educação rígida, de uma forma também de adestrar. Adestrar em que sentido? Precisamos, foi a educação profissional, é muito importante, não é criticando a educação profissional, obviamente, e naquele período também era importante, porque a gente tem que entender a evolução e o momento de cada coisa, né? Então, naquele período, a educação, ele também era uma forma rígida, e a gente precisava formar pessoas para trabalhar na indústria. Então, não é o que você precisa pensar como você vai trabalhar, você precisa executar essas tarefas. Eu não precisava pensar, só precisava replicar, repetir. E a educação foi muito isso, replicar, repetir, até que eu trouxe uma visão de hoje, que hoje a gente não mudou muito dessa visão, esse foco no vestibular, concursos públicos, Enem, PAS. Então, o foco eu ensinar o menino a fazer prova. Não é o menino pensar, não é o menino ter um senso crítico, e nem mesmo o cuidado socioemocional, o cuidado emocional da própria criança. É o foco no vestibular, na UNB, principalmente, entrar ali. E aqui, claro que eu estou trazendo o público de Brasília, porque o meu alvo é Brasília. E aqui em Brasília é muito nítido isso. Se o aluno, muitos alunos que não entram na UNB entram em depressão. Muitos que entram na UNB entram em depressão. Então, é complexo. É claro que a gente vai pesquisando, tem uma linha também de pesquisa que eu faço diante da psicologia, mas não é o foco agora desse trabalho. Então, foi aí que eu comecei a pensar. Obviamente que o teatro, ele trouxe uma importância, né? Ele está crescendo cada vez mais na educação, né? E ele trouxe um crescimento dentro desse processo de vestibular. Então, a gente trouxe o teatro para a sala de aula, onde todas as escolas particulares, as públicas também, tem sempre um professor de artes cênicas, mas para poder ensinar a passar em uma prova ainda. Conheço trabalhos também maravilhosos de amigos meus que eles conseguem aliar esse trabalho de passar no vestibular com o que realmente o teatro pode proporcionar. Não na sua grandeza ainda, porque o tempo ele acaba sendo muito curto, mas ainda existe esse trabalho, essa tentativa, né? Portanto, quando eu iniciei o trabalho, falando mais especificamente sobre esse trabalho que eu desenvolvi, esse estudo de caso que eu desenvolvi, eu comecei a trazer também um trabalho um pouco tradicional, quando eu iniciei meu processo como professor. Eu já sou professor de escola privada e, na época, eu não via teatro dentro da grade curricular. Eu dava aula de História da Arte no período. E a História da Arte eu vinha com um trabalho muito tradicional. E esse trabalho tradicional, a gente desenvolvia o quê? Ensinar o menino a fazer prova, tinha provas, tinha que passar, mas eu sempre tinha esse olhar um pouquinho diferente. Isso me incomodava muito, só tradicional, seguir um livro muito grande. Então, eu percebi que, mesmo que ensinamos, nós podemos aprender, nós podemos ouvir os alunos. Aí foi aí que eu comecei a desenvolver um outro trabalho. Tive uma pausa nesse meu momento de docência, né, porque eu tive uma depressão muito forte, inclusive foi por isso que eu não terminei a faculdade. Depois desse momento, entrei em uma outra escola, comecei apenas a praticar, a estar envolvido com os alunos, não como professor da disciplina de teatro, mas todos os trabalhos que acontecia extracurricular, né? Dentro da grade curricular ainda do menino, eu estava fazendo parte, que eles me pediram para poder ajudar a ter um olhar diferente, né? Então foi aí que eu comecei a mudar.
Iniciei ainda com um trabalho tradicional, pegava um livro, eu mesmo traduzia, mandava para os meninos, decora, vamos apresentar. Ensaiava naquele período, mas já trazia uma diferença. Conversava com os meninos a impressão que eles tinham da história e tentava trazer aquela ideia das crianças para dentro do texto. Mas com isso, eu fui buscando melhorar o meu trabalho. E eu consigo ver isso com o passar do tempo, com esse estudo que eu fiz de caso, né? Eu consegui entender um pouquinho isso, que eu começava a trabalhar esse socioemocional, mesmo no período não falando socioemocional, que é de 2012, mais ou menos até 2015, que eu fui conhecer a palavra socioemocional, o trabalho socioemocional na escola. Então, esse trabalho eu comecei a desenvolver com as crianças, a entender um pouquinho mais, a ver que aquela pessoa tímida estava querendo falar, mas não conseguia se expressar, a ter um olhar individualizado para cada aluno, e isso começou a repercutir de uma forma muito positiva para todos os profissionais e principalmente para as crianças e as famílias, que eles viram a evolução das crianças. Muitos pais que choravam perto de mim falavam, eu não sabia que minha filha conseguia falar dessa forma. Isso me impressionava porque eu via a criança com potencial, mas os pais não conseguiam ver, colegas também da profissão não conseguiam ver isso. Falava, nossa, você conseguiu fazer ela falar. Como? Ela era muda? Eu não compreendia isso. Então, era só uma questão de estímulo que faltava. E, então, passado o tempo, eu trouxe os alunos como protagonistas do ensino. Estudando muito metodologias ativas, PBL, né, com essa educação que está mudando de uma velocidade muito rápida, eu comecei a entender como a gente pode buscar esse protagonismo. E diante desse protagonismo, de uma forma bem breve, eu vou falar para vocês sobre o trabalho que eu desenvolvi. Gente, mas mesmo assim, o meu processo de trabalho, ele não foi de uma forma tão simples. Por que não foi de uma forma tão simples? Ainda muitos profissionais da própria educação, eles acabavam não vendo essa importância do teatro. Tanto é que quando eu escutava os alunos e levava os alunos para levava o texto, a ideia dos alunos para a orientação falou, você está doido, Marcelo? Eu jamais vou apresentar isso. Falei, mas os meninos querem falar sobre isso. Quero o quê? O tratamento que os pais tinham com ele, a saudade que eles tinham com o pai. Falou, eu não vou lidar com isso, não vou lidar com isso. Outra vez rasgou na minha frente o meu trabalho, né? Mas como adulto eu já sou... Eu falei, então tudo bem. Aí eu entendi a ditadura, como é que foi, né? Eu falei, não, tudo bem. Montei de acordo com o que os alunos queriam, como protesto, um teatro mudo em 2012. Um teatro mudo, os pais choraram muito, se emocionaram. A diretora se emocionou, falou que foi o melhor espetáculo que ela já viu na vida dela. E isso me trouxe, assim, muita satisfação. Porque esse trabalho, eu consegui trazer a voz dos alunos para as famílias e foi alcançada. Diante de todo esse trabalho, trouxe de 2019, porque nesse sim eu trouxe toda a voz para os alunos, toda a criação. Eu não fui um professor, fui um mediador do conhecimento. Que aí eu consegui ter essa ideia, essa compreensão de como a gente consegue trazer esse valor para o teatro. Bom, diante dessa apresentação aqui, eu primeiro busco algo que motiva os alunos, né? Claro que eu leio bastante reportagem. Em 2017 saiu essa reportagem que eu achei maravilhosa, sobre motivar o aluno, né, para educação, e eu gosto muito de motivar eles. Tanto é que no início do meu trabalho eu tinha 50% dos alunos fazendo atividade. Hoje eu tenho 100% da turma ativo, né, não só assistindo, fazendo atividade. E dentro desses motivadores, né, eu busquei nesse trabalho, eu entrego sempre um livro didático, porque eu faço sempre esse trabalho ligado a outras disciplinas, interdisciplinar, né? Peguei um livro que eles estavam lendo, Mistério da Múmia, e eles estavam muito encantados com o mistério. E eles queriam falar sobre mistério, eu falei, vamos falar sobre mistério então. E, gente, esse pedaço aqui eu gosto de relatar, porque pensamos, vamos criar um jogo, buscamos os pais, os programador, vamos criar um jogo para celular, corremos, eu corri também, não conseguimos, fracassamos. Isso faz parte do aprendizado também, o fracasso. E o que eu aprendi em PBL é que a gente vai desenvolvendo, tem momentos que no meio do processo a gente precisa fazer avaliação, fracassamos, voltamos um pouco, fizemos a volta, entendemos o momento do fracasso para aí seguir. Aí seguimos e mudamos a concepção. Mudamos de que forma? Eu lembrei de um jogo que eu jogava quando era criança, Carmen Sandiego. Eu chamo de Carmen Sandiego, né? Mas o nome real é onde
Onde está Carmen? Eu acho que é algo assim. Então, um dos primeiros jogos educacionais que foram criados, né, que eu trouxe para eles, que eu joguei no Super Nintendo e joguei posteriormente no computador. E, por coincidência, naquele ano, foi remasterizado. Obviamente, levei para as crianças jogarem, eles conheceram, gostaram muito, e diante desse conhecimento, e agora, como é que a gente junta tudo, já que a gente não consegue criar um jogo no celular? Muito simples. Peguei essa parte do livro do Mundo Leitor, em que fala sobre fazer uma releitura sobre histórias que eu conheço e como é que a gente traz para a nossa realidade essa história. E como é que a gente faz essa releitura. Gente, quando eu falo isso, as crianças fizeram tudo. Eu só fui um mediador nesse processo. Elas pesquisaram características, curiosidades dos países, trouxeram referências, criaram várias histórias, trouxeram a família para dentro da história, e diante desse processo todo, eles conseguiram criar 17 ilhas, quer dizer, 17 países, QR Codes, várias histórias, cada história pelas cores que identificavam, para poder eles não confundirem, né? Depois desse trabalho, só estou pulando aqui alguns vídeos que ele mostra exatamente como é que foi a criação do trabalho. Os pais jogaram, eles gostaram e foi muito positivo. Então, os dados técnicos, nós criamos 8 histórias e o teatro foi trabalhado através de um jogo, né? Trazendo uma forma diferente. O teatro foi trabalhado, porque criamos 8 histórias diferentes. As histórias, eles criaram personagens, e desses personagens, eles desenvolveram o figurino, estudando os elementos do teatro, e então foi uma conclusão muito positiva. Os pais adoraram, as famílias adoraram, e, concluindo a minha fala, que eu acho que eu passei um minutinho, concluindo a minha fala, diante de todo esse processo, diante de tudo isso que eu aprendi, eu entendi que o valor do teatro ele é muito maior. Eu compreendi e trouxe a compreensão dos outros, isso que trouxe uma importância maior. O valor do teatro na educação ele é muito maior do que eles imaginam. Obviamente que nós sabemos que nós lidamos com teatro, mas as pessoas não compreendem ainda isso de fato. Só que na escola compreenderam tanto as famílias, os profissionais, a direção, e eu falo isso com propriedade porque em 2020 eles incorporaram o teatro dentro da grade curricular. Então, desde o jardim até o ensino médio, tem um teatro na grade curricular, e é diante de todos esses trabalhos que foram desenvolvidos. E eu acho que isso já fala por si de um trabalho, e a minha intenção, claro, é aprofundar mais ainda a pesquisa. Eu quero trabalhar com formação de professores, eu quero levar essa importância para várias escolas, porque eu queria que todas as escolas trouxessem essa importância da forma com que eu vejo, da forma com que eu consegui apresentar, e que existem vários trabalhos incríveis, não só o meu, e que eles têm que ser valorizados. Enfim, eu termino minha fala assim. Obrigado por vocês estarem ouvindo. Obrigado, Marcelo. Para quem estava nervoso, você, depois que começou a falar, não parou mais. Eu vou passar imediatamente a palavra à professora Camila. Professora, seus comentários e arguição. Oi, gente, bom dia. Primeiro, eu agradeço, né, pelo convite. Para nós, professores, a gente, de fato, aprende nessa partilha, né? Eu acho que é um momento muito bacana esse de ler o trabalho, ver a apresentação, né, acompanhar um pouquinho da trajetória, que eu conheço o Marcelo há pouco tempo, mas acompanho e vejo esse valor das artes, né, no percurso, através do texto e na presença cotidiana, na apresentação. É um prazer também conhecê-los, né, professores. Espero que possamos ter mais outros momentos assim. Então, de fato, é só agradecer esse momento. Você começou, Marcelo, falando sobre a gente saber mais sobre educação. Não sei, não. Não sei se é isso, não. É isso que eu digo, né? Eu acho que, de fato, a gente poder ter esse momento é muita riqueza, né? Infelizmente, dentro do cotidiano na escola, o nosso tempo é muito restrito, né? Para poder conversar. Às vezes não é nem planejar, às vezes o planejamento surge na conversa, né? Então, é muito rico, assim. Eu acho que todos nós sabemos e vamos conhecendo mais nesse contato, né? Queria só pontuar esse começo aí, que eu fiquei meio, o quê? Então, eu queria salientar novamente assim, a importância
desse texto, desse trabalho para a área, né? Queria, inclusive, falar aqui que eu sou estrangeira, porque eu não sou do teatro diretamente como formação, né? Mas eu acompanho bastante, acho que muito mais, né? Dentro das linguagens, muito mais o teatro, porque o meu companheiro é do teatro, a gente divide bibliografia. No meu estágio docente em Fundamental 2, eu caí dando aula de teatro, porque a minha formação é em artes visuais, né? E é muito rico para a gente todo, como um todo, né? Compartilhar também essas bibliografias. E nesse sentido, eu acho que a primeira questão que eu queria pontuar é saber de você, Marcelo, para quem que você está escrevendo. Eu acho também uma contribuição aí da minha formação em letras. Fui professora de português durante muito tempo e gosto muito dessa parte da escrita. Eu acho que é bacana a gente ter em mente para quem que a gente está escrevendo, sabe? Para conseguir dialogar, óbvio, né? Eu sempre imagino que um TCC, qualquer tipo de pesquisa, eu imagino assim, uma situação hipotética de que, se de repente esse trabalho está impresso bonitinho aqui em Brasília, né? O pessoal tem aquelas bibliotecas nos pontos de ônibus, tá lá bonitinho, alguém pega e começa a ler. Será que a pessoa vai compreender? Independente da formação, da trajetória, do percurso, sabe? Então, acho que é bacana a gente sempre pensar num público meio genérico, assim, sai, inclusive, a nossa academia, né, ainda é muito uma conversa entre pares. Então, eu acho que é bacana a gente, para mim, foi a principal questão, assim, para te colocar. Para quem que você está escrevendo, né? Com quem que você está conversando? Por que eu estou falando isso, né? Você pontuou algumas vezes no texto sobre a educação e o ensino de arte já ser uma realidade de importância no ensino público, né? E será mesmo? Eu acho que falando aqui em Brasília, né? Também sou estrangeira, sou do Ceará. E lá a realidade de ensino de artes é bem diferente. Então, saindo aqui de Brasília da realidade de escolas parques, como será a realidade dos professores da escola pública diante dos demais professores, né? Infelizmente, ainda somos vistos como uma disciplina acessória, como você também colocou, né? E, inclusive, essa ideia eu achei muito bacana de você conseguir desenvolver um pouco mais. O que você quer dizer com disciplina acessória, né? Eu entendi que você parte de um lugar de que as pessoas todas que estão lendo compreendem a nossa, né? A nossa problemática, a nossa angústia, mas porventura é preciso, sabe, colocar mais pontualmente o que é que você quer dizer quando diz que não existe valor, sabe? E aí, nesse sentido, você fez, né, aqui também na apresentação, também no texto, um apanhado aí, um panorama breve sobre o ensino de artes, né? Mas já temos muitos anos, então, de repente, por conta de um TCC, fazer um recorte temporal mais contemporâneo dos últimos anos, né? Da obrigatoriedade das 4 linguagens, porventura, trazer isso, eu acho que é uma contribuição para quem vai ler, independente se é das artes ou não, né? E aí, uma coisa que você colocou, e que eu fiquei sentindo muita essa necessidade no texto. Você falou que ficou confuso entre colocar vou falar sobre mim, né? E eu acho que é muito rico quando a gente fala sobre a gente, né? Não é um desabafo, não é um texto terapêutico, né? Não é nesse sentido. Mas quando a gente se coloca, eu acho que a gente também aproxima o objeto, sabe? Porque está muito, para mim, né, perceptível que todas as questões que você traz, você colocou também na apresentação agora, elas partem das suas percepções como aluno e como professor, e isso é muito rico, né? E aí, nesse sentido, eu também vou me colocar. Eu não tive ensino de artes, né? Eu não tive aula de artes na escola toda, fundamental e médio. Não existe, assim, não existiu. Minha formação toda foi em Fortaleza, minha primeira graduação também foi lá, e não existia, né? O Enem, assim, ainda muito forte na época que eu terminei a escola, e o vestibular de lá não tem o PAS, que eu acho incrível, né? Muito bacana. O que tem lá são livros, é uma lista de livros de literatura, né? Local, nacional.
Então, assim, não há, é como se dissesse, não há necessidade mesmo de ter ensino de artes, porque não cai no vestibular, não caía, né? Agora está um pouco diferente, porque os concursos estão abrindo e exigindo a formação, mas ainda é muito distante do que vocês vivem aqui. Então, um estudante de artes que está terminando, um estudante de teatro que está terminando o curso, e vê o seu TCC, o seu trabalho de conclusão, é bacana, sabe, fazer esse recorte temporal e espacial, discorrer um pouquinho, 2, 3 parágrafos que seja, sabe? Eu acho que é bacana situar a sua escrita espaço-temporalmente. E aí, nesse sentido também, a colocação, né, de si, talvez primeira... E aí eu vou falar o que eu acho, tá? Talvez uma primeira pessoa mesmo, sabe? Porque é muito forte. E isso eu acho muito rico, porque você falou que estava nervoso no começo. Mas essa pessoa que está no final falando, eu gostaria, o que eu entendi, né, da minha pesquisa é que esse valor pode e deveria estar. Então, isso é muito rico, né? E os argumentos que você vai trazer, a bibliografia que você consultou, o estudo de caso que você apresentou, só fortalecem a sua voz. Você falou tanto em dar voz aos alunos, mas a gente também precisa, né? E nesse espaço acadêmico, nessa partilha mesmo de saberes, nessa mediação também, né, de conhecimento, eu acho que a gente só fortalece a nossa área. E aí eu pensei em autoetnobiografia como uma perspectiva metodológica para você poder pensar, né, enfim, é uma proposição. E agora eu vou falar um pouquinho sobre algumas questões específicas de organização das ideias no texto. Quando você coloca parte 1, parte 2 e parte 3, eu acho que seria bacana se você tivesse títulos nessas partes, e você faz isso, inclusive, porque você começa fazendo perguntas, o seu capítulo. Então, as perguntas já são como esse título, sabe? Porque quando a gente vai consultar material para fazer pesquisa, para escrever, para estudar e tal, você vai no sumário, né? Aí você vai lá e bota parte 1, Marcelo, para dificultar, é para exigir que a gente lê tudo, né? Eu entendi, mas é muito bom também. Mas eu acho que enriquecia, sabe? Se você colocar os títulos, pensar o que cada capítulo fala. Eu acho que é bacana. E aí, agora no finalzinho, você nos trouxe outra surpresa, pelo menos para mim, né? As imagens do seu estudo de caso. Tudo bem que existem direitos, né? Tem a escola, talvez por conta do tempo, não sei. Mas eu acho que também é muito bacana a gente ver você conseguir discorrer e situar quem está lendo o que é que você fez e os passos, porque eu sinto que quando você fala de um desejo de trabalhar com formação de professor, é isso que você deve também perceber no campo, que falta os exemplos, né? Os exemplos, as trocas, não como um manual que a gente vai olhar e vai... Não. Mas, assim, a gente visualizar como é que o teatro pode sair de dentro da sala de teatro, ou de dentro da sala, né? Ou se comunicar com as demais disciplinas da escola, sabe? E aí, deixa eu só ver aqui, conferir aqui meus apontamentos. Estudo de caso, né? Em alguns cantos você colocou estudo de causa, tá? Coisa de corretor, eu acho. E ponto. Acho que para finalizar, o conceito de educação socioemocional, esse conceito, sabe? Eu acho que é bacana também de trazê-lo, conceituar mesmo, assim, sabe? Trazer algum autor, sempre pensando em quem vai ler e como é que vai compreender o seu trabalho. Tá bom? Deixa eu ver só mais alguma coisa. É isso. Eu acho que é isso, né? Tem que ter mais, tem que falar mais, gente, por conta do tempo. É isso. Mais uma vez, eu super agradeço esse momento, para mim é muito valioso. Eu estou meio baqueadinha hoje, acordei com uma dor de estômago, mas estou aqui na casca de laranja firme e forte. E obrigada, gente. Professor, acho que está mutado o seu microfone. Olha, ainda. E agora? Eu tentei tirar 2 vezes aqui. Bom, então, repetindo, professora Camila, muito obrigado, sua fala foi realmente muito importante. Marcelo, você quer fazer algum comentário?
Só respondendo a pergunta para qual público eu imaginei, né, esse trabalho, inicialmente eu imaginei para os futuros professores, para os professores, né, não só da área de teatro, mas da área de educação, gestores da educação, né? E como eu falei que eu quero aprofundar ainda mais o texto, que eu quero levar isso para todo mundo, porque eu acho que não só eles, mas eu acho que todos têm que compreender a importância que a arte tem na formação. Muito bem. Obrigado. Professora Mônica, a palavra é sua. Muito prazer, professora Camila. Muito bom quando a gente... Eu acabei de ler O Estrangeiro do Camus, então, assim, acho muito bom quando a gente traz para a nossa... Né, a Dulcina é tão família, a gente é tão bom quando a gente tem tanto a aprender com outra visão, só fortalece o nosso campo. Eu sou Deus Edith pela 90ª vez, bom dia, muita alegria estar aqui ao seu lado. Marcelo, uma alegria, assim, já tem algum tempo que você foi meu aluno, muito lindo você lembrar de mim, eu me senti valorizada, eu senti que você usou esse lindo termo mediadora de conhecimento, eu acho que talvez eu tenha, em algum momento, representado isso para você, e isso me deixa muito feliz. Bom, eu vou fazer uma análise um pouco mais técnica, mas eu concordo plenamente com o que a Camila falou. E eu pensei isso. É verdade. Se a gente quer que esse campo seja expandido, a nossa escrita ela tem que, ao invés de afunilar o campo, ela tem que expandir o campo. Realmente, eu acho que você parte do princípio que todo mundo que está lendo conhece os gigantes nos quais você sobe em cima, né? Conhece as suas referências. E não é verdade. Às vezes, nem dentro de casa. Uma das mais... Eu também fiz letras. As coisas que eu mais gosto na minha vida é ler. Mas, assim, pode colocar num grau bem alto. Tipo assim, no meu pódio. Então, assim, ler TCC, sempre eu ganho uma bibliografia, eu ganho, assim, sabe, um jeito de pensar. Nossa, então, assim, seja generoso. É a hora de você se colocar. Eu vou te falar uma coisa assim, a pessoa que fez essa apresentação, na minha opinião, não é refletida no seu texto. E ela pode ser, já que você quer passar para professores, a gente precisa que o texto reflita um pouco dessa pessoa espirituosa, alegre, bem falante que você é. Isso é trabalho. Então, vamos lá, eu vou mais ou menos ponto a ponto para te facilitar e depois mando para o professor Deus Dédit, e ele te manda e você faz as alterações, que são sugestões, é claro. Vou compartilhar aqui para facilitar para a gente, para você. Vamos subir lá. Eu e a Camila coincidimos em vários pontos. Então, vamos lá, tudo importante, teatro e educação básica, não tem nada mais importante que isso. Eu também tenho mestrado em teatro, penso nisso o dia inteiro. Aprendi demais com você, fiquei tão emocionada de estar falando com um professor premiado, meu Deus, que lindo. Isso mesmo, estudo de causa, ali logo no resumo, eu acho que foi a única vez. Prática apenas desenvolvida nas escolas do governo, não sendo aproveitada na rede privada. Eu acho que essa informação não confere. Não confere. A minha sobrinha, por exemplo, estuda no Sérios, a minha filha estuda no Marista, e são... Agora, então, depois, como a professora Camila falou, depois da obrigatoriedade, isso não confere mesmo. Eu acho que é uma informação que tem que sair. Você mesmo, você trabalha na rede privada e dá aula de teatro. É informação que eu acho que ela literalmente não confere. Você não consegue provar o que você está dizendo. Exatamente, socioemocional, não é que esteja errado, é que ele é muito amplo. Então, você precisa fechar o conceito para o que você está dizendo. Principalmente agora, depois da Simone Biles, né, a gente vai pensar nisso muito, 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 muito. Eu vou começar o meu semestre falando isso, precisamos conversar sobre Simone Biles, não é isso? Precisamos conversar sobre ela. Eu acho que é assim, porque
E o teatro, eu acho que é muito assim, concordo plenamente. Que isso, gente? Ser criativo. Põe um nome assim. Eu, por exemplo, falei sobre fui orientando de uma orientadora de uma aluna que falou sobre. Entendeu? Assim. Exato. Mônica, está travando o seu. Melhorou? Voltou? Voltou. Mas a gente então, só ouviu você dizer que foi orientadora de uma aluna. Fui orientadora de uma aluna, e aí o capítulo, um dos capítulos falando sobre a importância o que aconteceu no ensino remoto da pandemia, vocês estão me ouvindo? O nome do capítulo não era só uma gripezinha, a gente precisa de vacina no braço e comida no prato. Então, assim, cria, põe um nome instigante. Você sabe que um dos pensamentos para livros e tal, que de repente você pode publicar, não o trabalho inteiro, às vezes um capítulo, é o título. Tem alguma coisa mais bonita no mundo que Claro Enigma? Não tem. Pensando no Drummond. Umas coisinhas que você de uma disciplina com a qual eu não entendi quando você fala assim. Os próprios professores da área que tive a oportunidade de conhecer, muitos não valorizavam o que faziam. O que não me instigava a fazer o mesmo seria isso. Depois eu estou marcando onde eu não consegui, achei truncado, né? Porque nas outras escolas o teatro não era tratado da mesma forma. Como assim outras escolas? Ela, por exemplo, fez Fortaleza. Para você afirmar isso, ou você tem um dado, isso aqui é uma pesquisa científica, Marcelo, né? Não é a hora do empirismo, quer dizer, tem até alguns olhos, mas dali quando você fala isso, você tem que ter um dado. O Brasil tem 860 mil escolas. Quais? Onde? Então, se você não tem esse dado, não dá. Né? Onde, nas poucas escolas que eu conheço, nas escolas que eu trabalhei, você tem que afunilar, porque senão, como assim? Né? A gente tem prêmios, tem alguns professores nossos que chegam, como você, a ganhar prêmios mundiais, ou prêmios nacionais. Então, assim, para a gente afirmar isso, de novo, exatamente, na formação socioemocional dos alunos, entra nisso um pouquinho mais. Onde você está falando, restringe isso aí. Outra coisa, no trabalho inteiro eu senti falta, é um TCC, né? Vou te contar uma história de vida. Quando eu fiz o meu TCC na UNB para teatro, a pessoa era aquela contadora de histórias maravilhosa, como é que é o nome dela? Falou assim para mim, isso aqui não é um TCC não, é um livro, Mônica. A sua experiência é muito valorosa, mas aqui você precisa mostrar suas referências. E realmente, depois virou um livro, aqui o livro. Mas ali, na UNB, eu precisava mostrar minhas referências. E eu acho isso, no trabalho inteiro. Considerando que formação socioemocional não é um termo seu, onde você bebeu? Para valorizar a fonte, nós tivemos uma cinemateca queimada, nós tivemos um CNPq perdendo dados. Se a gente, dentro da academia, não valorizar quem está debruçado na pesquisa, o professor Deusdedit Rocha Júnior me ouviu falar isso em todas as... Porque isso, entendeu? Se a gente, que é professor, que está trabalhando para pesquisa, não valorizar quem pesquisou, não sobra nada. Então, assim, isso eu senti no decorrer do trabalho inteiro. Você cita alguns conceitos, não acho de jeito, não tem nenhum plágio, não é nada disso que eu estou dizendo. É só você não dizer de onde você chegou, quem te ajudou. Quem que é? Eu realmente não sei quem você lê, por exemplo. Quem é a sua fonte? Quem que você lê? Quem que conseguiu fazer o caminho para trazer esse professor tão maravilhoso e premiado? Isso é muito importante. Parte 1 de novo. Curso de teatro livres oferecidos sem vínculo a uma instituição ou vinculados em lives particulares. Quer dizer, mais uma vez, lá você fala que não existe e aqui, né, você fala que existe, né? Mas aqui, ó, mais via um teatro agregador, um potencial agregador para facilitar para o leitor do teatro quando oferecido, né? Estou sugerindo aqui para que a frase fique mais... Comecei a lecionar em 2007 em uma escola, eu acho que é importante você colocar público ou particular aqui. Aí você fala que foi compensador, eu falo que bom. É lindo quando a gente se sente... Estão me ouvindo?
É lindo quando a gente se sente recompensado. Para mim, desformatou é porque você mandou em PDF, então pode ser que isso aqui esteja formatado lá, direitinho, Gleicilene. Ó, tanto é que se houvesse qualquer corte no orçamento, ajuda, o teatro era o primeiro a entrar na lista de corte, né? Eu achei assim. Aqui, por exemplo, ainda digo que toda a arte ficou em segundo plano, algumas mais do que outras, como a música e a dança. A música e a dança foram mais ou menos relegadas, eu fiquei em dúvida. Na escola pública, o teatro acontecia de fato a visão sobre ele, não dele, na minha opinião. A visão de todos, amor, todos é muita gente. Até todos, imagino, todos. A visão de quem? Dos pesquisadores, dos professores que eu conheci, as pessoas que eu me relacionei, de quem eu pesquisei. Isso é um toque que eu também aprendi errando, levando todos, nenhuma. A arte, amigo, pode, assim, corta da história, porque provavelmente, eu acredito, com a sua apresentação, eu tenho certeza que tem potencial para isso. Quando você fazer uma formação de professor, se são todos ou nenhum, vai levantar o quê? Eu não, eu fiz, eu vi, eu conheço, e é verdade. Todos é muita gente. Aqui tem um errinho, não sei se você copiou isso aqui, em instituição organizadas, um dos dois. Eu acho que essa situação merece discutir. Acho que a gente pode até, de repente, você pode juntar com a outra, talvez, mas precisa ter uma discussão mais reforçada, e eu acho que a discussão é o que a Camila sugeriu, que é mostrar a mudança enorme na contemporaneidade. Eu fico imaginando, não sei nem se a BNCC, com a pandemia, acabou sendo implementada mesmo. Você fala nela, mas eu acho que deve estar absolutamente capenga, porque o mundo parou, né? O vírus parou o mundo. Mas eu acho que a gente precisa colocar, pelo menos ali no século XXI, né? Final do século XX, as mudanças que é a mais considerável. Agora, por exemplo, no PAS, a minha sobrinha contou, tirou 89,5 no PAS. E ela contou, tinham mais questões de arte, por exemplo, que de matemática. Então, assim, não dá mais para você pensar que não tem importância. Eu não sei exatamente por quê, talvez, né? Exatamente porque desde o Platão eu escrevo isso, a arte, principalmente o teatro, a coisa da imitação é olhada com cuidado, foi tirada da República, porque a gente incomoda. Né? Então, não sei dizer que nunca se alcançou isso. Isso o quê? A livre expressão, a interpretação, o quê? Precisa me dizer, porque a citação é grande, você ainda está juntando com a outra. Então, explica aqui para o leitor o que não alcançou. Ou podemos dizer que é a falta, né? Besteirinha. Ainda reforço que existem vários trabalhos magníficos no Brasil, mas eu não consegui ver nenhum na época que eu estava estudando na faculdade. Amigo, tira isso. Não viu que estudou pouco, provavelmente tinha. Com todo amor. Eu acho que é assim, poxa, eu acho que aí você faz no seu trabalho o que você fala que os professores fazem na escola, que é não valorizar quem está fazendo. Tudo bem, eu acredito na sua sinceridade, mas colocar isso no papel, acho que mostra duas coisas. Uma que talvez não tenha mesmo, eu duvido. O Brasil é grande. Tem gente pra caramba fazendo. Né? E a outra coisa mostra, poxa, estudo pouco. Eu estou falando com os professores da Enem, falem para mim, não conseguiu, entendeu? Assim, então, eu acho que você colocando isso no papel, com todo amor, estou falando isso do fundo do meu coração, estão no ambiente protegido. Você faz no seu papel a mesma coisa que você fala que os professores não fazem, que é valorizar. Entendeu? Isso é só opinião. Mas eu acho que reforça um rebaixamento do campo que você vem cuidadosa e amorosamente trabalhando contra ele no trabalho. Eu sou dessa opinião. Pois queria muito ter algo assim, talvez essa experiência, né? Aulas tradicionais em que não? Nas traz. Eu acho que a gente entende. Você explicou o que é tradicionais aqui.
Mas, não, acho que a gente entende o que é tradicionais aqui. Né? São aulas em que o professor ministra aula, tipo a educação bancária lá do Paulo Freire, alguma coisa assim, né? Não foi fácil, já que todos iam contrariar. Na verdade, eu que navegava contra, me lembrei demais do Augusto Boal no Teatro Oprimido, achei muito bacana. Ele é uma das suas referências? Eu estudo muito Boal, eu trago muito Boal Conta para o povo. Conta para o povo. Um Boal merece, você não acha? No momento em que ele está sendo tratado de uma forma desrespeitosa por essas pessoas que estão no poder, eu acho que se eu peguei, várias outras pessoas pegariam. Põe o Boal aqui. Entendi. Isso aqui é um teatro oprimido, assim, isso é uma coisa que eu penso, eu sei que, assim, a gente não nasceu sabendo, nem ele. A gente não nasceu sabendo. Eu na hora peguei ali, sabia que você usava, isso aqui parece o teatro oprimido, parece 50 jogos para atores e não atores. Então, assim, põe ele no seu conversa, dialoga com ele, mostra para o leitor, seja generoso com os gigantes que você subiu aqui no ombro. Nós, eu comento, isso é um comentário, que escola conservadora essa sua. Eu sou de Brasília, então aqui as coisas sempre foram mais... Ora, foram dias difíceis e várias vezes duvidei da minha capacidade, crenças, você duvidou da sua capacidade em virtude das crenças? Eu não entendi muito bem. Aí, me trazia um conforto, de novo, essa coisa, saber que muitos trilhavam o mesmo caminho. Muitos quem? Quem eram esses muitos que você fala? Eu pesquisei, estudei. Cita, além do que a gente já falou, quem estava trilhando aquele seu Paulo Freire, por exemplo, é um que trilhava esse caminho, criou esse caminho, e é conhecido mundialmente por dar voz, né? Criar... Eu fico comparando o Rosa com o Paulo Freire, os dois, né? Todos os dois tiraram um silenciamento, um no modo de falar e o outro no modo de perceber o mundo. Sabe, provavelmente o Freire deve ser um dos seus, se você trabalha numa educação do não silenciamento, o Freire também deve ser uma das suas referências. Né? Então, assim, quem são esses que trilharam com você esse caminho? Aí eu fui me emocionando várias vezes, eu achei que maravilha. De novo, quais são as suas fontes inspiradoras? Isso eu acho que, para mim... eu preciso que você explique um pouquinho mais isso aqui. Pelo menos, uma nota de referência, uma nota de rodapé que chama, né? Nota de rodapé. Você põe entre aspas, cita a fonte, o que é isso? Uma referência estrangeira, não é muito conhecida. Você fala, né? Nossa, fiquei curiosíssimo. Põe ali a nota de rodapé, explica quem criou, como é que foi isso, onde se isso acontece no Brasil, onde acontece e tal. Eu acho que é bem importante. Aí você fala aqui, onde vimos um desenvolvimento significativo em 2020. No meio da pandemia, é isso mesmo? Vocês tiveram aulas presenciais? Também tivemos aulas presenciais, mas Então explica. Hã? Explica. A escola estava no modelo híbrido, embora fosse a pandemia, porque... porque no início de 2020 não tinha pandemia. Só um pouquinho que você não pode falar agora, só um pouquinho, deixa eu falar. Mas anota, porque a gente vai começar já. Mas explica isso, considerando que para o leitor, como é que era? A gente tinha um decreto que começou a flexibilizar o hibridismo da aula a partir de quando? Dá uma explicadinha, porque daqui, se Deus quiser, seu trabalho vai ser lido para sempre. Daqui a 20 anos, né, é importante a gente situar o leitor que 2020, embora estivesse acontecendo a pandemia, era uma escola particular, ou seja, houve um decreto que liberou o ensino híbrido, né, em casa, presencial, né? Até porque teatro normalmente pressupõe um toque, uma conversa, uma aproximação, que pode ir de encontro a um decreto da coisa da... Então, como é que isso aconteceu em 2020, considerando que a gente estava com um vírus que parou o mundo? E uma mudança do currículo, a escola qual você optou por não falar o nome da escola, eu entendo, mas coloca assim, a escola particular na qual eu trabalhava, ou a escola... Até porque muitas vezes você fala que você trabalhou em várias escolas, né? Ou a mesma escola que eu me referi lá em cima.
Aí uma besteirinha aqui, todo ano são feitos vários projetos envolvendo artes, um deles, não uma. Estamos na parte 2, aquela coisa bonitinha, acha que o caminho desse título bonitinho, adorei, como você falou, escravizados, é verdade. Revisão respeitosa da literatura, do pensamento dessa língua racista, machista, que foi se tornando, vou dizer que o português foi se tornando pelos olhos dos que estão, com isso mesmo, ninguém é escravo, ninguém nasce escravo, as pessoas são escravizadas por pessoas cruéis, né? Tem que estar, adorei, achei assim moderníssimo, e tem que ser cada vez mais, isso não é mimimi, isso não é besteira. Parabéns, professor. Eu sou assim, eu olho o trabalho inteiro. Eu sei que todo mundo olha, mas eu falo, esse período o Brasil começou a abrir espaço para pessoas que não tinham títulos e dinheiro, não entendi. Não entendi. O que quer dizer isso? O que quer dizer não ter títulos ou dinheiro, ser reconhecido? Cada vez mais, muito pelo contrário, eu vejo títulos e títulos, inclusive medalhas sendo valorizadas, não sei mais o quê. Medalhas que eu falo, aquelas insígnias militaristas. Então, assim, explica, porque... Só para que não fique uma coisa meio ideológica, assim, né? De vez em quando você fala um claro que. Eu acho que talvez seja um vício de linguagem. Porque é claro para quem, gente? Nós estamos falando de Brasília. Me situo espacialmente em Brasília, qualquer coisa nesse sentido. Aí, outra coisa, quando você fala que... Eu tirei sem querer a apresentação, né? Deixa eu colocar de novo. Voltou? Voltou. Qual disciplina hoje não é focada para o vestibular da UNB? Eu não estou dizendo que há mais ou menos, mas você acha mesmo que o professor de matemática tem a liberdade de dar uma aula um pouco mais criativa? Ou que o professor de história realmente pode trabalhar os não vitoriosos no que vai se pedir? Pode trabalhar o que não está nos livros? Então, só para a gente pensar. É isso. É isso que se tornou. Então, o seu questionamento maravilhoso, como que a gente vai conseguir sair, em que pese tem uma escola da ponte, filosofia Waldorf, tentando ir contra isso, as minas da Moara vão entrar agora já estão dando, a partir do ano que vem, o 3º ano, né, do ensino médio. Está todo mundo sendo absolutamente cobrado. Talvez, você até fala no trabalho, o novo ensino médio melhore isso, resolva alguma coisa, sei lá. Vamos ver, depende de quem é a cabeça pensante dessa história. Se for, né, se o atual governo se mantiver, eu não tenho nenhuma esperança. Mas, então, assim, eu acho que vale para o teatro, mas também vale uma solidariedade com os demais professores. Você acha mesmo que um professor de letras, ou um professor de português, pode escolher? Não, ele vai trabalhar em cima dos livros do pais, aqui em Brasília, lá em Fortaleza, em cima, né? Porque é isso, infelizmente, é isso. De novo, é claro, a nova BNCC, ou a CECITA, eu acho assim, eu realmente não sei dizer se ela conseguiu ser implementada, eu acho que não. Aí eu falo aquela coisa do Platão, né? Não é que ela foi descartada desde o início lá dos pensamentos, né? Mas isso aqui é só um pensamento. Não é que eu não sei de uma grande nação que não teve a arte, mas a forma de ver, por exemplo, em algumas nações mais, pode chegar a levar até uma prisão, morte. A gente vê que aqui no Brasil tem um recrudescimento desses costumes, mas é só quantas pessoas que as pessoas tanto ligadas à questão, quantas que não entendem muito, ou as que não são, as que são leigas, ou as que não têm formação na área, porque pode ser que a pessoa não tenha formação na área e entenda muito mais que a gente, até porque você fala na transdisciplinaridade, na interdisciplinaridade, e o teatro traz muito disso. Está acabando. Adorei esse nome, culminância. Achei lindo. Depois você explica um pouquinho, como disse aqui, monitoras que ficavam no corredor da escola, corredor da apresentação. É tão
maravilhoso que você conseguiu, que se você tiver isso mais detalhado, eu não sei se no anexo ou dentro do trabalho, é de uma generosidade. Eu, por exemplo, que tenho 56 anos, não consigo entender muito esses jogos de computador, seria de uma, assim, muito, nossa, para tangibilizar um pouco mais para mim. E quem sabe um professor mais jovem poderia, não é igual você fala, não é imitando, não, mas pelo menos se inspirar na maravilha que você conseguiu. Nossa Senhora, que escuta atenta, que escuta afetiva que você teve com os seus alunos para conseguir isso. De novo, quem são os novos conhecimentos? No ombro de quais gigantes você está se ancorando? Mas mesmo na chuva de argumentos negativos, foi em frente. Que lindo, isso mesmo. Se a gente pensar nos atletas agora, o menino que passou para a semifinal do salto com vara não tem 1 centavo de patrocínio. Teve que fazer vaquinha. O país cruel. E a gente tem que muito pensar quando a gente pede a medalha, né? Que isso, gente. Diz que o time do Canadá que ganhou das meninas, parece que uma jogadora ganha mais que o time inteiro. Poucas jogadoras brasileiras, mesmo também só vive daquilo. Então, assim, muito bonito você não ter se mantido resiliente. Resiliência é uma palavra para a arte, é uma palavra que acompanha a arte. E aí você mostra e dá uma força para todo mundo. Não vamos desistir, não. Deixa esse povo falar, a gente sabe onde quer chegar. Ontem teve uma apresentação do Paulo Gustavo, o ator, e ele também não desistiu, não. Que coisa, eu marquei aqui até numa cor diferente, né? Assim, a gente tem que passar por essas... gente desacreditando a gente mesmo muito próximo, mas que bom que você não desistiu. Quando você fala pensavam em uma solução, quem? Depois a orientadora rasgou o texto, isso faltando uma semana, ao invés de chorar pelo que havia acontecido, apenas pensavam em uma solução. Pensavam quem? Se pensavam, ou pensamos, eu e a turma, quem? Porque você pensou junto, não foi? Trazendo essa relação refletiva, relação refletiva, reflexiva, eu também não entendi. Deve ser uma coisa, talvez eu não conheça a palavra. Dessa época, a única pessoa que ficou ao meu lado foi a coordenadora, mas ela sabia que não fazia nada. Quem? Que eu não fazia nada demais? Ela? Desculpa. Mas eu fiquei... Adorei essa cor da aula invertida. Eu marquei porque eu não sabia, não tinha visto que você explicava o conceito, bacana. O nome dos livrinhos. No antigo jogo da Carmen Sandiego, eu acho que aqui também merece uma nota de rodapé. Até porque você mesmo falou que você usa no seu nome, deve ter, né? Porque se alguém quiser, procura o joguinho. Muito legal isso aqui, essa coisa, você falando um pouco do projeto, a gente já falou que pode detalhar mais, eu achei muito bacana. A coisa da BNCC também, de novo, é claro. Eu sou da opinião aqui, eu pegaria esse, mesmo assim, juntaria com o primeiro parágrafo, e o teatro, que está junto com o mesmo assim, faria um outro parágrafo. Tá? Mas isso também é só a sugestão. O teatro não precisa ser apenas uma apresentação, não há necessidade de buscar nomes conhecidos para montar espetáculo, mas sim conhecer sobre, mas sim o que sobre. De novo, claro. Aí, quando você fala, eu te referencio e fico muito alegre pelo que você conseguiu. Por que isso? Eu sei, né? Você já foi meu aluno, eu sou meio rígida mesmo nas coisas, porque se a gente não se tomar conta dessa língua, sabe, as coisas vão acabar. Literalmente estão acabando em fogo. Tocando fogo nas coisas, sumindo, desaparecendo. Então, é a gente que tem que tomar com, sim, todo respeito, quase uma luta. E eu me senti na liberdade de falar, porque é isso que eu acho que você é. Um lutador premiado, que honra para mim, meu Deus, falar com um professor que é um professor que fez a diferença
na autoconfiança das crianças, na autoconfiança das crianças em relação à escola, na autoconfiança das crianças em relação à família. Não tem nada mais importante agora. Agora, nós temos um país empobrecido, enlutado, crianças de condições socioeconômicas muito diferentes. A raça social nunca foi tão forte nessa volta agora. A criança tem um Mac, um computador que vale o aluguel de um outro menino durante o ano inteiro. E o outro trabalhando, né? Assim, então, é isso que a gente vai ter que lidar. E a gente não pode se furtar desse momento, desse pensamento enquanto professor. Você conseguiu fazer, mesmo que seja numa escola particular, não tem problema, cidadãos brasileiros, e essa forma de participar provavelmente vai reverberar em amor, cuidado, trabalho, educação para o povo todo. Que é assim. Ninguém consegue fazer tudo, mas você fez muito. Parabéns, querido. Uma alegria estar nessa banca. E assim eu encerro. Muito obrigado, professora Mônica. Mais uma vez, sua contribuição é valiosíssima. Eu passo a palavra ao Marcelo, para que ele faça os seus comentários e respostas. A palavra é sua, Marcelo. Obrigado. Primeiro, agradecer muito a esse momento, né? E, com certeza, quando parei para pensar em quem poderia compor a banca, eu queria pessoas que me ajudassem a contribuir melhor, a entender, porque, de fato, uma dificuldade que eu tenho na parte da escrita, né, que eu consigo falar, mas quando a gente passa, muitas vezes a cabeça funciona mais rápido do que as mãos. Mas, de qualquer forma, esse aprendizado muito grande que a gente vai compreendendo cada pedaço, cada momento em que a gente vai se discutindo, né? Então, agradecer a todos vocês essa oportunidade, agradecer as pessoas que me dão, que estão trazendo muito apoio, né? A Lana está aqui, uma colega que me trouxe muita força, né? A gente conversava muito, e principalmente o Eduardo, um amigo meu, que ele sempre frisava: vamos, Marcelo, vamos concluir essa etapa, porque muito difícil, né? A conclusão, esse período que nós vivemos, esse semestre foi muito difícil para mim, mas o importante é continuar, e eu quero aprofundar cada vez mais esse conteúdo, essa prática, porque eu acho que o mais importante é não só levar, mas a gente trocar figurinhas, a gente cada vez mais aprender uns com os outros. Enfim, obrigado por tudo. Muito bem. Bom, antes de nos reunirmos, eu gostaria de fazer só um comentário rápido, né? E como hoje é nossa última banca do semestre que já acabou, né? Tenho lembrado sempre do quão foi esse semestre, levando em consideração que acho que nós vivemos um momento de esgotamento nesse processo de notas. É o terceiro semestre que nós temos dentro dessa situação de pandemia, e acho que assim, muitos de nós, o Marcelo foi um deles, teve alguns percalços extra, né, que inclusive, somando-se a outros casos dentro da nossa turma, me levou à solicitação da instituição, que graças a Deus atendeu, né, de prorrogarmos um pouco mais as bancas. Por isso a gente está aqui no último momento fazendo essa banca, para que a gente pudesse respirar um pouco e dar por concluído. Acho que todos que se esforçaram tanto e que tiveram tantas outras demandas ingratas, diga-se de passagem, né, no percurso da construção do seu trabalho, mereciam, precisavam desse meu esforço para que a gente chegasse hoje com essa última banca. Sim, estamos todos muito cansados, mas eu acho que eu particularmente estou muito orgulhoso de ter conseguido chegar aqui com vocês. Marcelo, um deles. Marcelo foi assim no último
o último fôlego que tinha para que a gente trouxesse o trabalho dele para essa banca. E, na minha opinião, assim, a importância do trabalho do Marcelo me lembra a obra, não lembro o nome completo do autor, Rei alguma coisa, mas a obra conhecida, Fahrenheit 451, que num mundo distópico, né, e que cultua, assim, lembrar dessa obra muito grande hoje, porque a prática autoritária, né, daquele mundo distópico é justamente a de queimar livros, né? Não vou dar grandes spoilers aqui, mas tenho que comentar alguma coisa, né? E a saída, né? A saída dessa distopia, desse mundo maluco, né? Que se montou com essa prática de se queimar livros, é de transformar as pessoas em livros, né? Então, eu acho que assim, o Marcelo, e talvez isso pareça uma coisa tão óbvia na cabeça dele que ele esquece de explicar melhor, né? Mas eu acho assim que ele tem um pouco essa ideia na cabeça, né, de que é possível, né, dar às pessoas essa formação que conceda, ao mesmo tempo, uma grande liberdade e perspectiva crítica, e que também resista, né, a essa distopia que a gente vem percebendo cada vez mais real, né, na nossa vida. Então, assim, eu fico muito orgulhoso de chegar nesse momento. Nesse semestre, foi o semestre mais longo, né, que eu tive aqui na faculdade, porque devia ter sido encerrado há um mês atrás, né? Mas eu fico muito orgulhoso mesmo e saúdo o trabalho do Marcelo, o esforço que ele teve. Tá? Eu vou pedir, então, a todos que desliguem as câmeras e os microfones e vou fazer a chamada aos colegas avaliadores, às colegas.
Pode voltar, Marcelo. Mostre a cara. E aí? Tomou um copo d'água aí? Não consegui ainda. Beba, porque está muito seco. Mas beba água, por enquanto, tá? Depois você vai ficar liberado para beber outras coisas. Muito bem. Vou ser pouco formal, mas vou citar os pontos principais, né? Hoje, no dia 31 de julho de 2021, às 9 horas, reuniu-se a banca de avaliação do trabalho de TCC do estudante Marcelo Ferreira Martins, com o título A Importância do Teatro na Educação Básica, que foi avaliado pelas professoras Antônia Camila Alves Moreira e Mônica Ferreira Gaspar de Oliveira. Após a reunião da banca, o seu trabalho foi considerado aprovado. Nós, eu digo nós, falando por mim e por você, admitimos a necessidade de atender às revisões que foram solicitadas pelas professoras, e a sua nota, vou fazer um pouco de suspense, né? A sua nota foi a nota 10. Parabéns, Marcelo. Você venceu essa etapa. Tá? Nossa, gente, agradeço demais, porque a importância que isso traz para mim, vocês não têm noção. A dificuldade de todos esses anos, parar o curso naquela metade, depois de uma década voltar, porque eu preciso concluir uma etapa e algo que eu sou apaixonado. E eu trabalho com o que eu gosto, né? Olha, muito obrigado. Ainda mais saber isso de vocês, que eu respeito e aprendi tanto. E quero aprender ainda mais. Você concluiu, então, essa etapa. Nós ainda temos 30 dias para apresentar o trabalho final, né? É o tempo que você tem para fazer as revisões. A gente vai continuar conversando sobre isso, tá? Eu agradeço imensamente a professora Camila, a professora Mônica, com quem estivemos durante alguns dias essa semana, acho que quase todos os dias, né? E a todos que estiveram envolvidos, professor Rony, professor Paulo, né? Pedro, né? E outras pessoas que também vieram nos ajudar com a transmissão. Gostaria de lembrar mais uma vez que a gravação vai ficar disponível no site da faculdade. Isso, inclusive, Marcelo, pode lhe servir para as revisões que foram sugeridas, tá? E agora sim, eu vou dar por encerrado não apenas o trabalho de hoje, né, mas finalmente o primeiro semestre de 2021, né? Agradeço imensamente a todos que estiveram presentes aqui e segunda-feira começamos um novo semestre, se Deus quiser, com grandes novidades também. Tá? Parabéns, Marcelo. Obrigado a todos. Parabéns, Marcelo. Obrigado, prazer. Mônica. Parabéns. Um abraço, parabéns. Obrigada, gente. Obrigado por acreditar sempre, por nos ensinar muito mesmo, que você foi uma pessoa que sempre acreditou na gente. Muito obrigado mesmo. Obrigado a todo mundo, gente. Obrigado, Alana. Obrigada. Tudo bom. Bom dia para todos. Tchau. Bom dia. Pedro, pode encerrar a gravação, se você ainda não o fez. Tchau, bom dia. Alana,